No meu ponto de vista, se conhecer começa na gente entender que todo ser humano é um ser à imagem e semelhança de Deus. Quando a gente compreende isso, nós entendemos que não precisamos provar o nosso valor para ninguém, tentando ser melhor do que os outros. Que nós já somos alguém especial simplesmente por ter em nós as características do próprio Deus. A partir daí, nós entendemos que precisamos conhecer a Deus para nos conhecermos. E a forma de conhecer a Deus começa na gente conhecer Jesus, pois Jesus é o Filho de Deus. Em outras palavras, é o próprio Deus em forma de gente. E nós podemos conhecer Jesus estudando sobre ele, lendo a Bíblia, percebendo as características dele, o jeito de viver, de se relacionar com Deus, de lidar com cada situação da vida. E conforme nós vamos conhecendo Jesus, nós observamos o modo como ele se relaciona com Deus. E entendemos como Deus quer se relacionar com a gente, numa relação de pai e filho. E nesse ponto, a gente percebe que somos filhos que possuem as características do pai. Aí surge uma pergunta: quais são essas características do pai? E a resposta a gente consegue ver na vida de Jesus. É o amor, verdade, humildade, fidelidade, generosidade, respeito, paz, sabedoria, paciência, fé, bondade, coragem, felicidade e o principal, o relacionamento com o Pai, a amizade com Deus. Nesse momento a gente nota que essas características a gente não consegue enxergar elas em nós, mas tem uma explicação simples para isso. Nós temos essas características de Deus. O problema é que o sistema no qual a gente vive nos ensina a viver de uma maneira errada, nos dizendo que a gente precisa ser alguém na vida, como se nós já não fôssemos. Nos coloca como se a vida fosse uma corrida em busca de dinheiro e reconhecimento, e que só é alguém na vida quem alcança essas coisas. E esse pensamento faz a gente ver o outro como um rival, sabe? A ponto do sucesso do outro nos fazer se sentir ficando para trás, sabe? Nos incomodando. E na busca para se autoafirmar como alguém, nós acabamos criando uma crosta sobre esse ser, a imagem e semelhança de Deus que existe em nós. Uma crosta formada por vaidade, mentira, inveja, cobiça, egoísmo. E essa crosta nos impede de viver a imagem e semelhança de Deus. Mas quando a gente percebe esses falsos valores em nós, essa crosta, se a gente tiver a humildade de reconhecê-los e a coragem de enfrentá-los, aos poucos nós vamos desconstruindo essa crosta e as características de Deus vão se revelando em nós e mostrando quem nós somos, um ser à imagem e semelhança de Deus. Bom, para mim isso é se conhecer.